É com alegria que nos reunimos mais uma vez para a reflexão de mais um tema do Evangelho de Jesus. Primeiramente, vamos serenando os nossos pensamentos, tranquilizando os nossos sentimentos, fortalecendo a nossa conexão com os benfeitores espirituais que nos auxiliam, e juntos vamos rogando a Deus, o nosso Pai Criador, todo o amparo e sustentação na nossa caminhada terrena. Que assim seja, graças a Deus. Nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas, itens de 1 a 7, o qual iniciamos com a primeira citação, que diz, Bíblia de Jerusalém, Mateus capítulo 15, itens 15 e 16. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que se ilumine a todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Pois bem, dando continuidade à nossa reflexão, o que seria o que Jesus queria nos transmitir com essa parábola? Essa parábola é uma continuação do discurso de Jesus, citado por Mateus, que fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A esplêndida comparação para um discípulo verdadeiro do Cristo. Nela o Mestre mostra aos seus apóstolos que, uma vez iluminados pela luz do Evangelho, deveriam eles levar essa luz a todas as pessoas, orientando os apóstolos quanto à responsabilidade e o compromisso com a divulgação de seus ensinamentos. Mas, para compreender melhor essa passagem, primeiramente é preciso entender o significado dessas palavras citadas na parábola: candeia, alqueire e candeeiro. Candeia é a luz de um lampião ou de uma vela. Também naquela época era uma espécie de lâmpada de barro alimentada por óleo, geralmente azeite de oliva. O alqueire era uma unidade de medida, um vasilhame, e também era utilizado para guardar o azeite. E o candeeiro, um utensílio que se colocava a candeia. Esse candeeiro podia ser suspenso ou possuir pés. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar a candeia como essa vela. E o candeeiro, o alqueire, como medida de grãos de óleo, né? E quando Jesus fala, não se coloque o alqueire, a candeia debaixo do alqueire, nós imaginamos isso. O que acontece quando fazemos isso? A luz simplesmente se esvai, não há luz. Por isso Jesus fala, não se coloca a candeia debaixo do alqueire. Pois bem, mas a candeia que Jesus se refere na citação de Mateus acima é um simbolismo do conhecimento, da sabedoria e da compreensão. O sentido da frase, não se coloca a candeia sobre o alqueire, significa o quê? Que assim como se acende uma luz para iluminar o ambiente, do mesmo modo aquele que possui o conhecimento das leis divinas não se deve guardá-las para si. Não pôr aquele alqueire para escondê-la, mas divulgá-las através das palavras e, sobretudo, do exemplo. É o que nós estamos tentando fazer aqui hoje, divulgar esse conhecimento. Mas é necessário não se revelar tudo. Por quê? Porque se nós fizermos isso de uma vez, esses ensinamentos, eles devem ser proporcional à capacidade de compreensão de quem o recebe. E o que acontece? Há pessoas para as quais uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. E Jesus compara os seus ensinamentos como a luz que afugenta as trevas. A candeia simboliza instrumento de iluminação, cuja chama alimentada pelo óleo que abastece afasta a escuridão dominante. E Jesus nos trouxe essa luz por meio dos seus ensinamentos de amor e caridade. E sendo ele o caminho, a verdade e a vida, ele nos disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. A sua maior missão foi a de ensinar a lei de amor, para que pudéssemos educar os nossos espíritos, e ele foi, sem dúvida, o maior educador de todos os tempos. E é por essa razão
que o Espiritismo surgiu numa determinada época, pois a humanidade já estava mais receptiva para conhecer os ensinamentos de Jesus sobre um novo ângulo e para aceitar a existência e as informações do plano espiritual por meio de espíritos que falavam abertamente sobre religião, ciência, filosofia, ensinos esses iniciados com a compilação feita por Kardec. E o Espiritismo vem, por meio das comunicações, lançar a luz sobre uma porção de pontos obscuros. No entanto, ainda há muito que ser revelado, pois os espíritos são muito prudentes nos seus ensinos. Se ainda não disseram mais, é porque cada coisa deve vir a seu devido tempo. E eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra. E os acontecimentos dão o tempo de preparar-lhes a aceitação. Mas essa lição do Evangelho deixa um outro ensinamento. Deve-se ter a atenção para não guardar o conhecimento apenas para si. O que quer dizer isso? Que a luz do conhecimento ela é importante ser propagada, ajudando os irmãos a se desenvolverem ou a enxergar o que seus olhos não perceberam por eles próprios. É o papel dos educadores, dos tutores e das religiões. E ter um pouco que seja dessa luz dentro de nós e nos recusarmos a compartilhá-la com o nosso irmão é agir de forma egoísta, porque a luz espiritual deve beneficiar a todos sem exceção. E não existem mistérios absolutos. E Jesus dizia que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será um dia revelado. E o que o homem ainda não pode compreender sobre a Terra, lhe será progressivamente revelada nos mundos mais adiantados, nas nossas próximas encarnações. Entre todos os espíritos que já estiveram fisicamente no planeta Terra, Jesus foi o que mais amou e serviu, ensinando a cada um de nós a fazer isso com alegria. No Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores espiritual: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é Jesus. Já vimos que todo aquele que possui um pouco que seja dessa luz dentro de si deve compartilhá-la e transmiti-la àqueles que ainda não têm esse conhecimento. Mas, no entanto, isso deve ser feito com prudência. Todo e qualquer conhecimento deve ser transmitido de forma gradual, de acordo com a capacidade de entendimento de cada indivíduo e da comunidade, para que esse conhecimento seja absorvido de forma satisfatória. Por isso, o candeeiro não pode estar em um lugar muito alto, pois dependendo da intensidade da luz da candeia, ela não vai iluminar a contento. E da mesma forma, se essa luz estiver muito próxima, ela pode ofuscar a visão daqueles que se aproximarem dela, fazendo com que não vejam o que é preciso. Ou seja, o conhecimento deve estar ao alcance de todos, mas na medida certa, para cada um em seu grau de evolução. E como nos instrui Emmanuel no livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Xavier, ele vai falar: transforma as tuas energias em bondade, compreensão redentoras para todas as pessoas, gastando para isso o óleo da boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Na sequência do Evangelho, temos outra passagem de Mateus que vai falar: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Mestre, por que falas por parábolas? Respondeu-lhes, disse ele: é porque vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, quer dizer, a toda a multidão que estava ali. Então, Jesus fala-lhe por parábolas porque vendo não veem e ouvindo não escutam e não compreendem. Jesus fala por parábolas porque a humanidade não está apta para receber seus ensinamentos diretamente,
por estar ainda atrasada no ponto de vista moral e espiritual. E assim procedia Jesus ao falar por parábolas para as grandes multidões, porque elas representavam uma forma de perpetuar os ensinamentos e de fazer com que sentissem no coração o que estava sendo dito. Por isso que as parábolas eram fáceis para o entendimento daquele povo. E Jesus fazia como se faz com as crianças cujas ideias não se encontram ainda desenvolvidas, plantando a semente para a plena compreensão posteriormente. Assim acontece com as gerações que têm a sua infância, têm a sua juventude, a sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada na terra, fora da estação, ela não vai germinar. Por isso, as verdades, elas são reveladas de acordo com a evolução da humanidade. Moisés, em sua época, revelou a existência do Deus único. Jesus apresentou à humanidade a lei de amor, criada por esse Deus único, que é Pai, misericordioso, justo e bom. E o Espiritismo, ele veio no momento exato. Kardec, desempenhando seu papel com muita seriedade, deu voz aos benfeitores espirituais, revelando a prova da existência de Deus, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a existência do mundo espiritual, a lei de causa e efeito, dentre outras. E é dessa forma que a candeia vai iluminando o nosso caminho e guiando os nossos passos na jornada evolutiva. Comentando o tema, Kardec inseriu em sua obra informações que vale a pena destacar, dada a sua importância. Ele disse que o poder de Deus, ele se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que o derrama em toda parte, como ondas, de tal sorte que só os cegos não veem. E para a nossa reflexão também, temos uma passagem de Emmanuel, a psicografia de Francisco Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, que diz: façamos nossa luz. Em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. É indispensável organizar o nosso santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Caminhando em direção ao bem, nos libertamos pouco a pouco das paixões inferiores, revelando um corpo luminoso de virtudes. E então compreendemos o que Jesus quis dizer com brilhe a vossa luz. Nosso trabalho é auxiliar os que estão em sofrimento e trabalhar para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua divulgação. E o Evangelho está aí, como presente dos céus, para que o ser humano se replete com as suas bênçãos, se inunde com as suas luzes, se revigore com as suas energias, se enriqueça com os seus ensinos eternos. O Espiritismo, em particular, como revivescência do cristianismo, também aí está, ofertando-nos os oceânicos tesouros da codificação. Devemos espalhar os conhecimentos que possuímos em benefícios de todos, pois a verdade não é para ser escondida de ninguém. Entretanto, ela pode ser gradualmente percebida por aqueles que se propõem a ir ao seu encontro. Todos podemos ser os arautos do Senhor. O Espiritismo nada inventou, apenas facilitou a nossa compreensão das verdades eternas. Cabe-nos, portanto, não só estudar os princípios fundamentais da doutrina, como também penetrar no âmago do psiquismo humano. Tal entendimento auxilia-nos-á eficazmente. Em que sentido? No sentido de transmitir este conhecimento espiritual de acordo com a capacidade de entendimento daqueles que nos ouvem. Finalizamos
com mais uma pequena mensagem do livro Viajor, psicografado por Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que fala: guarda a lâmpada viva da verdade e ilumina com ela a trilha que te assegurará a desejada ascensão. Mas lembra-te de que Jesus desceu para nos auxiliar e servir, sem contaminar-se com as nossas sombras, afastando-nos das trevas para o campo ilimitado da luz. O que Emmanuel quer nos passar com essa mensagem? Ele deixa bem claro para levarmos a lâmpada viva da verdade e iluminar com ela nossa trilha, os nossos passos, os nossos caminhos, e fazer com que essa luz, que é o bem e o consolo, possam abranger mais irmãos e irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e nos sustente hoje e sempre. Muita paz a todos.